Feche os olhos por um momento e imagine a superfície da Terra transformada numa paisagem de extremos. Nova York enterrada sob 2 milhas de gelo, o Atlântico recuado deixando ilhas de terra onde hoje há oceanos, e o nível do mar quase 120 metros abaixo do que conhecemos. Imagine planícies contínuas de grama fria e poeirenta, o chamado Mammoth Steppe, estendendo-se por milhares de quilômetros, onde mamutes, bisões e rinocerontes manudos pastam em silêncio, e bandos de humanos armados com lanças e pontas de pedra buscam comida, pele e ossos para sobreviver. Essa imagem não é fantasia, é o mundo que existiu nos tempos finais das eras do gelo. A pergunta que guia este documentário é direta e profunda. O que aconteceu quando essas eras do gelo chegaram ao fim, há cerca de 12 mil anos? Comecemos pelo quadro amplo. O período conhecido como Último Máximo Glacial, o ponto alto da última grande glaciação, ocorreu há aproximadamente 21 mil anos. Naquele momento, enormes mantos de gelo, particularmente as camadas Laurentide, que cobriam grande parte da América do Norte, e a Feno-Escandinava sobre a Escandinávia, empilhavam-se com espessuras que, em áreas centrais, podiam chegar a quase 2 milhas. Geólogos e glaciologistas descrevem essas massas como máquinas poderosas, geleiras que funcionavam como bulldozers, raspando rochas, entalhando vales e empurrando sedimentos à medida que avançavam e recuavam ao longo de milhares de anos. O clima global era muito diferente. Grandes porções do que hoje são áreas temperadas estavam frias e secas. Em vez das florestas densas de hoje, existia uma faixa contínua de pastagens frias, a Mammoth Steppe, que atravessava a Eurásia e a América do Norte. Em regiões costeiras agora submersas, como Doggerland, a planície que ligava a Grã-Bretanha ao continente europeu, estendiam-se paisagens habitadas por grupos humanos e por animais selvagens. Entre a Sibéria e o Alasca, a ponte de terra conhecida como Beringia permanecia exposta, servindo como corredor para a movimentação de animais e pessoas entre os continentes. Ao mesmo tempo, vastas áreas costeiras hoje habitadas pelas grandes civilizações estavam sob o gelo. O mar que banha nossas praias modernas estava recuado dezenas de metros, às vezes mais de 100. Como sabemos disso? A história está escrita em várias camadas, literalmente. Núcleos extraídos do gelo da Groenlândia e da Antártica preservam bolhas de ar antigo, amostras de partículas e sinais químicos que registram temperatura, composição atmosférica e episódios de poeira por dezenas de milhares de anos. Sedimentos marinhos e lacustres guardam pólen, carvão, restos de algas e microfósseis que permitem reconstruir vegetação e clima. Depósitos de seixos e estrias rochosas mostram o percurso das geleiras. Anéis de árvores e DNA antigo de animais e plantas ajudam a traçar quando populações cresceram, migraram ou declinaram. Juntos, esses arquivos formam a base empírica para entender não só como o planeta era, mas como mudou e como as mudanças aceleraram em certos momentos. Alguns números ajudam a dimensionar essa realidade. O nível do mar, globalmente, estava cerca de 120 metros mais baixo do que hoje em seu ponto máximo glacial. Em muitas das grandes bacias continentais, o gelo alcançava espessuras equivalentes a quase 2 milhas. Isso é algo em torno de 3 quilômetros, em termos mais familiares. A paisagem terrestre exposta era mais ampla, continentes ganhavam litoral que hoje está abaixo do mar. E, apesar do frio extremo, a diversidade de formas de vida era surpreendente. A megafauna do Pleistoceno era abundante e variada, ocupando nichos ecológicos que hoje deixaram lacunas significativas. Se você gosta de mergulhos profundos em história natural como este, inscreva-se para acompanhar a série. Aqui vamos destrinchar evidências, percorrer sítios arqueológicos e seguir pistas antigas até onde a ciência permite. Agora, continue comigo nessa viagem para entender quem eram esses gigantes e como humanos e grandes animais compartilhavam esse mundo gélido. Quando falamos em megafauna, não estamos apenas descrevendo bichos enormes, estamos falando de engenheiros de paisagem. Mamutes lanudos, com ombros que podiam atingir alturas impressionantes e corpos cobertos por pelagem espessa, pastavam sobre vegetação escassa, mas resiliente. Os mastodontes, parentes próximos porém ecologicamente distintos, alimentavam-se de ramos de arbustos. Preguiças gigantes, nas Américas do Sul e Central, eram navegadoras de copas e territórios.
Tigres dentes de sabre caçavam presas com técnicas de emboscada. Rinocerontes lanudos e bisões gigantes ocupavam planícies frias. Mesmo aves de grande porte, como as terror birds em certas eras mais antigas, tinham análogos que dominavam nichos predatórios em outras regiões. Em ecossistemas de alta latitude, esses animais interagiam continuamente uns com os outros e com o ambiente, moldando-o. Pastoreio, pisoteio, derrubada de vegetação e acúmulo de estrume alteravam solos e padrões de propagação de plantas. A presença desses animais deixou sinais que os cientistas conseguem detectar. Em sedimentos lacustres e turfas, por exemplo, micro-organismos específicos associados ao estrume, fungos e esporos coprófagos aparecem em níveis que coincidem com a presença de grandes herbívoros. Pólen e carvão mostram mudanças na vegetação ao redor de locais onde a megafauna declinou. Florestas podem expandir-se onde antes havia pastagens, alterando a disponibilidade de alimentos e abrigo para outros animais. E mais recentemente, o sequenciamento de DNA antigo de restos fecais e solos tem revelando traços genéticos desses animais, permitindo aos pesquisadores mapear sua distribuição e mudanças populacionais com uma resolução antes inimaginável. Como eram esses animais na prática? Imagine andar por uma planície onde um grupo de mamutes se alimentam. Presentes imponentes, cabeças altas, presas curvadas como arcos, emitindo sons graves que ressoam pela neblina matinal. Um único rebanho pode conter dezenas a centenas de indivíduos, movendo-se seguindo rotas sazonais que atravessavam grandes distâncias. A presença desses herbívoros ajudava a manter o ambiente aberto. Ao comer, arrancar e pisotear, evitavam que árvores e arbustos colonizassem rapidamente certas áreas, favorecendo gramíneas, o habitat preferido de uma série de outros animais. Do ponto de vista ecológico, a megafauna funcionava como um conjunto de processos que mantinham uma paisagem particular, diversidade de habitats, ciclos de nutrientes e até modelos de fogo e escoamento superficial. E os humanos? Eles não eram espectadores passivos? Grupos de caçadores-coletores do Pleistoceno tardio estavam adaptados a essa realidade extrema, com tecnologia, redes sociais e cultura material sofisticadas. Em muitos lugares, os grupos eram móveis, mas com padrões previsíveis, estações para caça, abrigos de inverno, postos de pesca no verão. As pontas de lança, muitas vezes finamente trabalhadas, o uso de arpões para a pesca, técnicas de preservação de carne e gorduras e até estruturas de armazenamento indicam um planejamento e uma capacidade de cooperação muito além do que uma visão simplista poderia sugerir. Diversos sítios arqueológicos atestam essa complexidade. Em algumas regiões da Eurásia e da América do Norte, os humanos erguiam estruturas temporárias e, por vezes, semi-permanentes, com ossos de grandes animais. Esculturas de abrigos feitas de costelas e peles de mamute atestam tanto a disponibilidade de recursos quanto o conhecimento arquitetônico. Arte rupestre, entalhes e pequenos objetos decorativos demonstram uma vida simbólica rica. As imagens de animais em cavernas e gravuras mostram um reconhecimento profundo do comportamento e da aparência dessas espécies, além de possíveis significados rituais ou sociais. Redes de troca permitiam que matérias-primas valiosas como obsidiana, conchas ou pigmentos circulassem por centenas de quilômetros, conectando comunidades distantes. A distribuição humana do período final do Pleistoceno não era uniforme. Havia áreas de alta intensidade de ocupação e outras mais escassamente povoadas. Em regiões costeiras hoje submersas, onde a morfologia costeira permitia a abundância de recursos marinhos, comunidades puderam ter densidades populacionais relativamente altas. Locais como Atlit Yam, hoje debaixo do mar perto da costa israelense, revelam uma vida sedentária à beira-mar com práticas complexas de pesca e produção. Do mesmo modo, as planícies expostas de Doggerland poderiam ter abrigado populações que exploravam ambientes de estuário, ricos em peixes e mariscos. Em suma, os humanos do final da era glacial eram adaptáveis, inventivos e socialmente conectados. Mas o sistema climático tem sua própria dinâmica, lenta em escalas humanas, mas, em certos momentos, capaz de respostas rápidas. O gatilho para o fim das eras do gelo está ligado a ciclos naturais de longa duração, as chamadas variações orbitais de Milankovitch.
Essas mudanças na inclinação do eixo da Terra, na excentricidade da órbita e na precessão alteram a distribuição e intensidade da radiação solar recebida pelas latitudes em diferentes épocas do ano. Quando, por exemplo, o hemisfério norte passa por um período de verões mais quentes por conta dessas variações, permite que mais gelo derreta durante a estação de degelo, o que reduz o albedo, a capacidade de refletir luz e aumenta o acúmulo de calor na superfície, reforçando o aquecimento. Importante, essas variações orbitais são lentas, tensões que se acumulam por milênios, mas o sistema climático não responde de maneira linear. Há feedbacks que podem acelerar as mudanças. À medida que as calotas diminuem, redes de circulação atmosférica e oceânica mudam. O dióxido de carbono e o metano dissolvidos nos oceanos ou presos em permafrost podem ser liberados para a atmosfera, intensificando o efeito estufa. Pequenas mudanças podem empurrar o sistema para além de um limite, provocando respostas rápidas e de grande alcance. Os registros de núcleos de gelo e sedimentos mostram exatamente isso. Períodos de aquecimento graduais seguidos de pulsos abruptos, oscilações e até pausas temporárias. Um elemento visual-chave dessa fase de transição são os lagos glaciais, vastas massas de água formadas quando o derretimento se acumulava contra uma parede de gelo, formando verdadeiros reservatórios controlados por diques naturais. Lake Agassiz, na América do Norte, é um dos exemplos mais dramáticos. Enormes volumes de água, retidos por diques de gelo ou depósitos de sedimentos, eram potencialmente instáveis. Quando esses diques falhavam, por ruptura, derretimento basal ou por erosão, o resultado eram pulsadas de água massivas que podiam reconfigurar drenagens, abrir novas vias para o oceano e, em alguns casos, alterar correntes oceânicas essenciais para o clima. Essas massas de água e os eventos que delas resultavam deixam marcas reconhecíveis, sedimentos depositados em leitos marinhos e fluviais, estrias erosivas em superfícies antigas e mudança de composição microfósseis, que indicam influxos de água doce em áreas marítimas. Em paralelo, as assinaturas químicas em núcleos de gelo, por exemplo, variações isotópicas, registram mudanças de temperatura abruptas. Há uma convergência de linhas de evidências que sugere que, em períodos de transição, a Terra saiu de um regime relativamente estável e entrou num espaço de maior variabilidade, com surtos de eventos extremos. É importante reiterar que os cientistas não concordam em todos os detalhes desse processo. Enquanto a sequência geral, aquecimento orbital, derretimento, formação de lagos glaciais e colapsos localizados, é bem apoiada por uma série de registros. A magnitude, o ritmo e as consequências precisas dependem de cada região. Há debate sobre quantas vezes os diques de gelo romperam de forma catastrófica, qual foi o papel específico de cada evento nas mudanças globais de circulação oceânica, e quanto a libertação de água doce alterou sistemas como a circulação termoalina no Atlântico Norte, um componente crítico para o clima europeu. Mesmo com essas incertezas, é possível construir uma narrativa plausível e bem apoiada por evidências. A Terra, no final do Pleistoceno, estava em transição. O calor acumulado por mudanças orbitais começou a desfazer padrões que existiam havia milênios. Em várias bacias, a água de degelo acumulou-se até formar lagos de proporções continentais, muitos aprisionados por diques frágeis. Enquanto isso, ecossistemas inteiros começaram a responder. Áreas que eram pastagens frias tornaram-se mais arbóreas, populações de grandes herbívoros foram empurradas a migrar e algumas entraram em declínio. A pressão sobre recursos e a necessidade de adaptação aceleraram processos culturais e tecnológicos humanos. Rotas de troca mudaram, padrões de subsistência evoluíram e, em alguns locais, assentamentos tornaram-se mais estáveis ou densos. Imagine, então, a cena numa planície ao norte do que hoje é a América do Norte. Um vasto lago pressiona contra um dique de gelo. A margem cresce dia após dia com o degelo da primavera. No acampamento humano mais próximo, as pessoas percebem mudanças na água e no comportamento dos peixes. Os cães ou lobos que caçam ao redor estão inquietos. Um jovem caçador vê no horizonte uma linha de espuma e detritos onde nunca existira. Essa é a imagem da transição, rotinas ancestrais confrontadas com uma força nova, potencialmente transformadora.
E é aqui que as histórias individuais de animais, pessoas e paisagens começam a entrelaçar-se com processos globais. O fim das eras do gelo não foi um único evento, mas uma série de movimentos, lentos e rápidos, regionais e interligados, que remodelaram a Terra e abriram caminhos para novas formas de vida humana. Nos próximos capítulos, vamos rastrear essas mudanças com mais detalhe. Seguiremos as inundações que reconfiguraram costas e rotas de migração. Examinaremos a queda súbita do Younger Dryas, um resfriamento abrupto que interrompeu o aquecimento, e consideraremos as múltiplas hipóteses que competem para explicar esses episódios. Vamos também observar como populações humanas reagiram, quem adaptou suas estratégias de subsistência, quem se deslocou e como, em poucas gerações, surgiram invenções e assentamentos que prenunciavam a transição para a agricultura e a vida sedentária. Mas antes de avançar, vale lembrar, por baixo de cada nova teoria há sinais materiais. Ice cores registram picos e vales de temperatura. Sedimentos marinhos mostram pulsos de água doce. Restos de animais documentam desaparecimentos regionais, e o DNA antigo mapeia perdas de diversidade. Ao conectar esses fios, a ciência tenta reconstruir uma tapeçaria que foi parcialmente rasgada. E é precisamente por conta dessa complexidade, a presença de múltiplas causas, ações locais com efeitos globais, respostas ecológicas em cascata, que formamos uma imagem que é ao mesmo tempo impressionante e cheia de lacunas. Uma das lacunas que mais intriga é essa: por que tantas espécies gigantes, que tinham prosperado por milhares de anos, desapareceram em um período relativamente curto? Não é uma pergunta apenas acadêmica, ela toca nas interações entre clima, seres vivos e seres humanos em um momento de mudança. Examinando padrões continentais, percebemos que as extinções não foram simultâneas em todo o mundo. Na América do Norte, houve um colapso relativamente concentrado. Na Austrália, eventos de declínio parecem mais antigos e possivelmente associados à chegada humana em momentos diferentes. Na Eurásia, padrões regionais sugerem combinações variáveis de pressão climática e de caça humana. O que se segue na nossa história é um trabalho de arqueologia ambiental e detetive científica. Mapear quando e onde as populações animais declinaram, quais evidências de caça são contemporâneas a esses declínios e que sinais ambientais acompanham essas mudanças. Também analisaremos como as comunidades humanas mudaram seus hábitos alimentares e tecnológicos na mesma época, como a pesca intensa e a coleta de mariscos cresceram em importância, como novas técnicas de armazenamento e processamento surgiram e como a domesticação de plantas e animais começou a tomar forma, primeiro como uma longa série de experimentos locais e depois como motor de sedentarização. Ao mesmo tempo, as histórias humanas que chegaram até nós, mitos de inundações, cantos transmitidos oralmente e tradições sobre pontes perdidas e mares que engoliram terras, poderão ser entendidas como ecos culturais desses episódios. Mas aqui entra um aviso crucial. Não podemos simplesmente alinhar um mito com um evento geológico e chamar ambos de correspondentes diretos. Mitos mediam experiência, memória e simbolismo. Podem preservar núcleos de acontecimentos reais, mas também os emolduram de maneiras que não são e talvez nunca tenham sido relatos literais. O que a ciência pode fazer é apontar correlações plausíveis entre memória coletiva e eventos detectáveis no registro físico, e fazê-lo com cautela. A maré do passado começou a se mover de forma diferente. Águas que estavam presas nas camadas de gelo e em lagos internos buscaram novos caminhos para o mar. Ecossistemas foram pressionados, espécies reajustaram suas faixas e sociedades humanas encontraram novos desafios e novas oportunidades. No próximo trecho desta narrativa, vamos acompanhar o rompimento desses diques de gelo, as inundações que redesenharam costas e rios, e a surpreendente interrupção climática conhecida como Younger Dryas, que por décadas suscitou debate intenso entre cientistas. Vamos ver as evidências que sustentam cada hipótese e por que nenhuma resposta única consegue, até hoje, explicar plenamente aquela fase caótica de transição. Por enquanto, mantenha essa imagem em mente: lagos vastos, diques frágeis, mamutes em marcha, humanos observando o horizonte. O mundo estava mudando sob os pés de milhões de criaturas, e a natureza dessa mudança seria, em muitos locais, abrupta.
As pistas estão espalhadas em camadas de gelo, em praias agora submersas, em ossos quebrados de animais e em sementes carbonizadas. Cada fragmento é uma peça de um quebra-cabeça que estamos prestes a montar, peça por peça. E quando estas peças se encaixarem, revelam não só catástrofes e perdas, mas também adaptações, invenções e o prelúdio de sociedades que viriam a transformar radicalmente a paisagem humana. Cada fragmento, um grão de pólen, um floco de gelo, um osso quebrado, é uma pista que nos permite remontar não só o que mudou, mas como e com que rapidez. Agora, imagine essas pistas transformando-se numa cena em movimento. Rios que se tornam torrentes, lagos que se tornam rios gigantescos, costas que retrocedem centenas de quilômetros em apenas alguns séculos. A próxima etapa dessa história é a das grandes inundações e dos pulsos de degelo, episódios nos quais pequenas mudanças acumuladas deram origem a rupturas violentas, reais pontos de inflexão que remodelaram paisagens e vidas. Quando um dique de gelo falhava, o resultado não era um gotejamento tranquilo, mas uma descarga que pode ser descrita sem exagero como uma inundação de força inimaginável. Os estudos paleohidrológicos tentam quantificar essas descargas a partir de leitos erosivos, depósitos de sedimentos e praias elevadas deixadas pelo fluxo. No caso das inundações ligadas ao rompimento de Lake Missoula, no noroeste dos Estados Unidos, modelos e evidências de campo apontam para fluxos cuja vazão chegou a dezenas de milhões de metros cúbicos por segundo. Fluxos capazes de transportar blocos de rocha do tamanho de casas, esculpir cânions e enterrar paisagens sob camadas de areia e cascalho. Para ter uma escala intuitiva, o rio Mississippi, em sua cheia média, carrega cerca de 30 mil metros cúbicos por segundo. Alguns eventos glaciais alcançaram vazões milhares de vezes maiores. Lake Agassiz, a vasta bacia de água doce formada no que hoje é o centro-norte da América do Norte, teve papel especialmente importante nas alterações hidrológicas do final do Pleistoceno. Durante períodos de instabilidade, esse reservatório gigantesco liberou enormes volumes de água para os oceanos. A entrada de tanta água doce no Atlântico Norte tem implicações diretas para os padrões de circulação oceânica. A circulação termoalina, ou AMOC, responsável por transportar calor do Equador para latitudes mais altas, depende da formação de águas densas e salinas no norte. A diluição massiva por água doce tem o potencial de enfraquecer esse motor. Dados geológicos e isotópicos mostram picos de influxo de água doce em momentos que coincidem com alterações abruptas no clima, sugerindo conexões diretas entre diques que cederam no interior continental e tempestades climáticas em larga escala. As consequências físicas desses rompimentos eram brutais e imediatas localmente. Vales varridos, sedimentos redistribuídos em camadas espessas, deltas formados onde antes não existiam. Em escala costeira, o que fora antes terra firme, estuários, planícies de marés, trilhas humanas, podia tornar-se parte do mar em poucas centenas ou milhares de anos. Doggerland, a extensa planície que conectava a Grã-Bretanha ao continente europeu, ilustra bem essa dinâmica. Hoje submersa sob o Mar do Norte, Doggerland não desapareceu numa única onda. Foi gradualmente inundada por uma combinação de elevação do nível do mar global, devido ao derretimento das calotas, e por eventos mais abruptos que apagaram partes inteiras de sua superfície. Comunidades que viviam nessas margens ricas em alimentos marinhos veriam seus territórios encolherem, rotas de caça e pesca mudarem e, eventualmente, migrarem para terras mais altas. O reenchimento do que hoje conhecemos como Mar Negro é outro exemplo que entrou no imaginário público graças a pesquisas e controvérsias. A hipótese proposta por alguns pesquisadores sugere que, quando o Mediterrâneo rompeu barreiras naturais e despejou uma grande massa de água para uma bacia quase isolada, o nível do Mar Negro subiu abruptamente, inundando vales habitados à sua volta. Essa ideia é atraente porque se conecta bem ao que sabemos sobre inundações costeiras e memórias de eventos traumáticos nas narrativas humanas. Mas, como tantas interpretações de um registro fragmentário, ela enfrenta objeções. Registros sedimentares locais e perfis de salinidade nem sempre mostram uma única cadeia de eventos globalmente sincronizada.
O mais prudente é entender o cenário assim. Há evidências de retraços costeiros e de eventos regionais de grande magnitude, e algumas dessas inundações podem ter produzido memórias culturais preservadas em mitos, mas a tradução direta de mito em evento geológico único permanece incerta. Em paralelo às inundações, surgiam pulsos de elevação do nível do mar conhecidos como Meltwater Pulses. Um dos mais estudados, o Meltwater Pulse 1A, ocorreu entre cerca de 14,6 e 14,3 mil anos atrás, quando o nível do mar subiu rapidamente, dezenas de metros em apenas alguns séculos, segundo algumas estimativas. Novamente, em termos humanos, isso é quase instantâneo. Custos costeiros foram redesenhados. Amostras de sedimentos marinhos mostram influxos rápidos de material continental. Sítios arqueológicos em regiões costeiras foram submersos ou obrigaram deslocamentos. Esses pulsos são testemunhos de um sistema que, ao passar de um estado para outro, não faz isso de maneira linear, mas através de saltos. No entanto, após essa sequência inicial de aquecimento e pulsos de degelo, a história faz uma curva inesperada. Por cerca de 1 milênio, o regime climático norte-atlântico sofreu um recuo brusco. As temperaturas caíram, parte da paisagem resfriou e o ritmo do recuo das geleiras desacelerou ou até reverteu em algumas zonas. Esse capítulo é conhecido como Younger Dryas, um episódio climático que começou aproximadamente há 12.900 anos e persistiu por cerca de 1.200 anos. Para pagar a conta dessa queda abrupta, há várias explicações na mesa científica, e nenhuma delas é aceitação unânime. A hipótese mais influente relaciona o Younger Dryas a um influxo maciço de água doce, possivelmente oriundo do rompimento de um grande lago glacial para o Atlântico Norte, enfraquecendo a formação de águas profundas e, assim, reduzindo a capacidade da corrente oceânica de transportar calor para o norte. Em termos simples, se o motor oceânico que traz calor para a Europa diminui, o clima naquela região esfria. Essa visão integra dados isotópicos, sedimentos e modelos paleoclimáticos que reproduzem efeitos similares quando a salinidade superficial do Atlântico Norte é reduzida. Outra linha de pensamento que ganhou atenção e controvérsia apontou para um impacto extraterrestre, a colisão de um cometa ou fragmentos de asteroides com a Terra como gatilho para incêndios generalizados, liberação de aerossóis e uma queda abrupta de temperatura. Essa hipótese recorre a sinais como camadas ricas em nanodiamantes, fuligem e partículas de alta energia em sedimentos associados ao início do Younger Dryas. Porém, a interpretação desses sinais é objeto de debate, replicação de achados, associação temporal exata e a plausibilidade de que um único impacto global pudesse causar as mudanças observadas permanecem discutíveis entre muitos especialistas. Ainda outra possibilidade é a atividade vulcânica ou um conjunto de fatores regionais que, combinados, pudessem levar a um resfriamento passageiro. O que todas essas hipóteses têm em comum é o reconhecimento de que o sistema climático é sensível a perturbações e que múltiplos mecanismos diferentes podem, isoladamente ou em conjunto, provocar respostas abruptas. Os núcleos de gelo da Groenlândia e o registro de anéis de árvores, dendrocronologia, oferecem pistas valiosas sobre a intensidade e o ritmo do Younger Dryas. Em locais do Ártico, o declínio de temperatura é registrado como uma oscilação rápida nos isótopos do oxigênio e em outros próxis. Enquanto anéis de árvores mostram anos de crescimento reduzido, indícios de verões mais curtos e invernos mais rigorosos. Na prática, comunidades humanas que viviam em latitudes médias e altas teriam enfrentado condições mais adversas no que toca à disponibilidade de alimentos, padrões de migração animal e, em alguns casos, acesso a rotas costeiras e interiores. Enquanto cientistas disputam exatamente qual mecanismo predominou, a lição em termos de dinâmica do sistema é clara. Mesmo após um período de aquecimento sustentado, o planeta pode regredir repentinamente para um estado mais frio se for empurrado além de certos limiares. Esses pontos de inflexão são cruciais para entender tanto o passado quanto os riscos contemporâneos. Eles nos lembram que mudanças graduais no forçamento, como as variações orbitais, podem resultar em transições abruptas quando os feedbacks internos se ativam.
E o que tudo isso significou para a megafauna que dominava esses ambientes? A resposta é complexa e envolve múltiplos fatores atuando em sincronia. Em muitos lugares, as grandes espécies começaram a declinar antes, durante e depois destes eventos climáticos extremos, mas com padrões espaciais e temporais discrepantes. Na América do Norte, por exemplo, há uma concentração de desaparecimentos de grandes mamíferos no final do Pleistoceno tardio. Na Austrália, a extinção de fauna de grande porte ocorreu muito antes, frequentemente associada ao período posterior à chegada humana ao continente, possivelmente há entre 50 mil e 40 mil anos. Na Eurásia, os declínios foram graduais e heterogêneos. As explicações clássicas se dividem em grandes grupos. Uma delas enfoca o papel do clima, mudanças de vegetação, fragmentação de habitat e alterações nos ciclos hídricos podem reduzir a disponibilidade de alimento e de locais de reprodução. Outra alude ao impacto humano direto, caça excessiva, especialmente quando novas tecnologias tornam a caça mais eficiente, poderia pressionar populações de animais já fragilizadas. A hipótese do overkill, proposta por Paul S. Martin e outros, sugere que colonizadores humanos em expansão exterminaram várias populações de megafauna em um ritmo rápido e eficiente. No entanto, dados arqueológicos mostram que evidências de caça direta, locais de matança com associação clara de ferramentas e carcaças, são relativamente escassas em muitos casos, o que complica a narrativa de um extermínio exclusivamente antrópico. A síntese mais aceita atualmente é uma abordagem multifatorial. Clima e intervenção humana agiram conjuntamente, muitas vezes potencializando-se mutuamente. Mudanças ambientais reduziam populações e as tornavam mais vulneráveis à pressão humana adicional, por predação, competição por espaços ou domesticidade de hábitats. Modelos populacionais e estudos de DNA antigo confirmam que antes do desaparecimento, muitas populações de megafauna já apresentavam sinais de redução de diversidade genética, indicando gargalos populacionais e maior suscetibilidade a choques ecológicos. As consequências ecológicas desses colapsos foram profundas. Quando herbívoros de grande porte desaparecem, funções ecológicas inteiras somem. Ciclização de nutrientes por meio de esterco, manutenção de pastagens por pastejo, controle de densidade de espécies vegetais que competem com gramíneas. Com isso, a vegetação pode mudar de um mosaico aberto para uma floresta mais densa, alterando hábitats para aves, insetos e pequenos mamíferos. Em algumas regiões, essa transição implicou perda de ecossistemas de pasto que sustentavam uma rica biota adaptada ao ambiente aberto. Em outras palavras, a extinção da megafauna não foi apenas uma perda de espécies, foi uma transformação dos próprios serviços de ecossistema que moldavam paisagens. Para os seres humanos, essas perdas representaram desafios e oportunidades. Onipotentes fontes alimentares desapareceram ou se tornaram raras, rotas de caça precisaram ser repensadas. Ao mesmo tempo, novas opções como recursos marinhos intensivos tornaram-se mais atrativas. É exatamente aqui que vemos a criatividade humana entrar em cena. A pressão seletiva sobre o comportamento e a tecnologia humana levou a inovações que pavimentariam o caminho para a agricultura e a sedentarização. A pesca de peixes de grande porte, a coleta sistemática de mariscos, a captura de moluscos em estuários e a construção de embarcações ou estruturas costeiras para explorar recursos aquáticos intensivamente são tendências documentadas nesse período. Sítios como Atlit Yam, hoje submerso na costa mediterrânea de Israel, mostram poços retangulares, estruturas de pedra e uma vida comunitária em torno de recursos marinhos. Esses assentamentos costeiros sugerem que alguns grupos humanos conseguiram se manter relativamente estáveis e até aumentar suas densidades populacionais explorando o mar. Em paralelo, surgiram tecnologias e práticas de armazenamento e processamento de alimentos. Instrumentos para moer, recipientes para armazenar grãos e técnicas para secagem e salgamento de peixes indicam que o manejo de estoques passou a ser parte central da estratégia de subsistência. Esse tipo de mudança comportamental é um ingrediente necessário para a domesticação. Quando humanos começam a manipular rotineiramente plantas e animais, selecionando, cultivando e protegendo populações de espécies úteis, o processo de domesticação se torna possível. No Crescente Fértil, há evidências de experimentos iniciais com gramíneas e outras plantas há cerca de 11 10 mil anos atrás.
Ao longo de milênios, esses experimentos conduziram à emergência da agricultura em vários locais. É importante sublinhar que a domesticação não foi uma revolução instantânea e universal. Não houve um clique no qual todos os grupos abandonaram a caça e se tornaram agricultores. Em muitos lugares, a transição foi lenta, reversível e altamente contextual. Comunidades costeiras puderam permanecer dependentes do mar por séculos. Outras, em vales férteis, começaram a cultivar e tornar-se mais sedentárias. Sítios como Göbekli Tepe, no atual sudeste da Turquia, desafiam interpretações simples. Ali, estruturas monumentais foram erigidas por grupos que provavelmente ainda não praticavam agricultura de pleno direito. Isso sugere um quadro social complexo, no qual rituais, congregações sazonais e redes de troca desempenhavam papéis centrais antes da consolidação da agricultura. À medida que as populações humanas se reestruturavam, surgiram novas formas de organização social e paisagens antropizadas. Vidas ligadas à armazenagem e à produção de alimentos férteis possibilitaram maiores densidades populacionais, especialização de tarefas e hierarquias mais complexas. Villages como Jericó, que têm ocupações muito antigas, representam fases iniciais desse processo, onde a vida em torno de fontes confiáveis de alimento levou a construções permanentes e a práticas de defesa e cooperação. No entanto, mesmo nesses contextos, a transição foi altamente dependente do ambiente local, das oportunidades ecológicas e das pressões demográficas. Enquanto arqueólogos mapeiam as pegadas físicas dessa transformação, antropólogos estudam as memórias culturais que podem preservar, de modo simbólico, alguns desses choques ambientais. Mitos de inundação estão espalhados por muitas tradições, do épico de Gilgamesh na Mesopotâmia a narrativas indígenas das Américas e histórias costeiras em grupos da Eurásia. Muitas tradições orais descrevem um tempo antes de uma grande inundação, com mundos alterados, terras perdidas e sobreviventes que repovoam novas margens. Há, de fato, correlações intrigantes entre camadas geológicas datadas de inundações e narrativas mitológicas cujo enquadramento cultural poderia ter preservado memórias distorcidas desses episódios. Mas é preciso cautela. Memórias orais são processos criativos e simbólicos, não relatórios geológicos. Elas combinam fatos, interpretações e significados, e os estudiosos sempre devem evitar transformá-las em provas diretas de eventos únicos. Ao mesmo tempo, a arqueologia subaquática tem trazido à luz testemunhos materiais diretos de como a vida costeira foi afetada. Sítios submersos como Doggerland, Atletian e outros locais costeiros mostram estruturas, ferramentas e restos que estavam em uso quando a água avançou. Em Atletian, por exemplo, encontram-se poças de plataformas feitas por mãos humanas, enterradas sob sedimentos marinhos. Esses sítios funcionam como cápsulas do tempo, que nos revelam padrões de vida, dietas e tecnologias que, de outra forma, poderiam ter sido simplesmente varridos do registro arqueológico terrestre. A combinação dessas evidências com perfis sedimentares e com registros de níveis de mar permite reconstruir com maior fidelidade a velocidade e o impacto das mudanças costeiras. Voltando aos animais, a perda de megafauna teve repercussões também nas trajetórias culturais. Em alguns lugares, a necessidade de substituir carne de grande porte por fontes alternativas levou à intensificação da coleta de pequenas presas, da pesca e, eventualmente, da criação e manejo de animais menores. A domesticação de cães, por exemplo, é um caso antigo. Cães já estavam próximos dos humanos bem antes de 12.000 anos atrás, e sua presença mudou práticas de caça e vigilância. A posterior domesticação de animais de grande porte para tração e leiteira só viria muito depois, mas o processo de domesticação começa com essas interações iniciais. É tentador, olhando para esse passado de rupturas e inovações, traçar um paralelo direto e moralizante com a emergência das crises ambientais contemporâneas. Há, de fato, lições importantes. Uma delas é que sistemas naturais podem responder de maneira não linear e que pontos de inflexão podem levar a estados drasticamente diferentes. Outra é que a ação humana, quando combinada com mudanças ambientais, pode acelerar perdas e transformar paisagens de formas irreversíveis. No entanto, há também diferenças críticas. A principal delas é a velocidade e a escala do forçamento atual.
O aumento de dióxido de carbono e de temperatura que a sociedade moderna provoca vem ocorrendo numa escala decadal a centenária, muito mais rápido do que a maioria das mudanças naturais do fim do Pleistoceno. A rapidez com que estamos liberando gases de efeito estufa aumenta a probabilidade de ultrapassar limiares climáticos, antes que ecossistemas e sociedades possam se adaptar de forma organizada. Outro paralelo importante é o papel de tecnologias e instituições. Ao contrário dos humanos do Pleistoceno, nós dispomos hoje de conhecimento climático detalhado, sistemas globais de monitoramento e tecnologias para mitigar emissões e proteger ecossistemas. Isso significa que, embora os riscos existam, temos também opções de resposta informadas. A capacidade de reduzir emissões, conservar habitats, restaurar ecossistemas e planejar adaptações urbanas e costeiras coloca nas nossas mãos ferramentas que poderiam reduzir danos. Mas a eficácia dessas ferramentas depende de escolhas políticas, econômicas e sociais. Não são forças automáticas do destino. Quando falamos de pontos de inflexão, um exemplo contemporâneo que ecoa o passado é a circulação atlântica. Modelos e observações recentes indicam uma tendência de enfraquecimento da AMOC nas últimas décadas, possivelmente relacionada ao aumento do aporte de água doce na região do Atlântico Norte. Se um enfraquecimento substancial se consolidar, os impactos poderiam incluir alterações profundas em padrões de precipitação na Europa, mudanças na produtividade marinha e deslocamentos ecológicos em larga escala. Não é certo que a AMOC vá colapsar como em cenários dramáticos. As projeções são variadas e dependem muito de quanto e quão rapidamente a humanidade reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Ainda assim, a lembrança do Younger Dryas é um lembrete histórico da sensibilidade do sistema. Para além do clima, o paralelo com a perda de biodiversidade também é instrutivo. Extinções de espécies na atualidade são resultado de combinação de fatores: perda de habitat, sobreexploração, poluição, espécies invasoras e mudanças climáticas. A dinâmica é, em muitos aspectos, análoga àquela do fim do Pleistoceno. Múltiplas pressões que juntas empurram populações além de seus limites de recuperação. A diferença fundamental é a escala e a causa principal. Hoje, somos nós os agentes centrais da pressão. Há, portanto, uma ambivalência nessa história antiga do fim das eras do gelo. Por um lado, eventos catastróficos e perdas marcaram profundamente ecossistemas e modos de vida. Por outro, a mesma janela de transformação abriu caminhos para inovações e formas de organização social que seriam a base da civilização como a conhecemos. Essa ambivalência traz um pedido implícito ao presente: aprender sem cair em determinismos, agir sem pânico e cultivar a capacidade de adaptação informada pela ciência. Concretamente, o que podemos aprender do registro do final do Pleistoceno? Primeiro, que a variabilidade natural do sistema climático inclui saltos. Segundo, que interações entre fatores, clima mais humanos, por exemplo, podem produzir resultados muito diferentes do que qualquer causa isolada sugeriria. Terceiro, que a perda de funções ecológicas, como as desempenhadas pela megafauna, pode transformar profundamente paisagens e tornar mais difícil a recuperação de antigos estados ecológicos. E, finalmente, e talvez mais importante, que a informação depositada em gelo, sedimentos, ossos e artefatos pode nos guiar na tomada de decisões melhores se a valorizarmos e a integrarmos nas políticas públicas. Imaginemos, por um momento, a cena final. A última matriarca de um rebanho de mamutes se afasta pela neblina, enquanto pessoas que a seguiram há gerações observam, talvez planejando novos arranjos de subsistência. Um rio recém-formado corta um antigo trilho de caça. Uma aldeia costeira empilha pedras e passa à dependência de mariscos e peixes. Artesãos aperfeiçoam lâminas e redes. E em algum concílio por volta de um fogo, pessoas começam a experimentar com sementes de gramíneas, sem ainda saber que daqui a milênios essa prática dará origem a campos cultivados que transformarão a face do planeta. Há perdas certamente, há também engenhosidade. Quando pensamos no que aconteceu há 12.000 anos, portanto, não cabe uma única palavra definitiva. Não foi apenas catástrofe, nem apenas progresso. Foi um processo de recomposição, com vitórias localizadas e perdas globais. Foi um período em que a Terra redesenhou suas linhas costeiras.
em que correntes oceânicas vacilaram, em que espécies desapareceram e em que humanos mudaram seu modo de viver de maneira fundamental. Os dados empíricos, núcleos de gelo que registram picos isotópicos, sedimentos marinhos com marcadores de água doce, fósseis datados por radiocarbono, DNA antigo que revela quedas de diversidade, sítios submersos que mostram uma vida costeira interrompida, formam uma narrativa robusta, embora sempre sujeita a refinamentos. E para aqueles que buscam a relevância imediata dessa história, ela nos oferece pelo menos 3 convites. O primeiro é o convite à humildade científica, aceitar a complexidade e a incerteza e valorizar múltiplas linhas de evidência em vez de explicações simplistas. O segundo é o convite à ação informada, reconhecer que as escolhas humanas moldam futuros ambientais e que a disponibilidade de conhecimento e tecnologia nos dá poder para agir de modo diferenciado do que nossos ancestrais puderam. O terceiro é o convite à memória cultural responsável, honrar os relatos e tradições que preservam ecos do passado, sem transformá-los em provas literais, e aprender com as lições que essas narrativas podem oferecer em conjunto com os registros científicos. Antes de fechar, vale um último olhar para as paisagens submersas, esses velhos territórios que guardam vestígios de vidas inteiras relegadas ao fundo do mar. A arqueologia subaquática não apenas confirma que muitos lugares que hoje consideramos mar eram antes habitação humana, ela também lança luz sobre como a intimidade entre humanos e ambientes costeiros moldou tecnologias, dietas e cosmologias. Recuperar esses sítios exige esforço técnico e sensibilidade interpretativa. É preciso datação precisa, estratigrafia cuidadosa e diálogo com comunidades contemporâneas cujas memórias e tradições podem iluminar interpretações. Em muitos casos, povos indígenas e comunidades locais mantêm narrativas que, combinadas com a pesquisa científica, ajudam a compor uma imagem mais rica do passado. O fim das eras do gelo, portanto, é uma história de perda e de renovação, de violência geológica e de criatividade humana, de incertezas científicas e de pistas materiais que nos levam, passo a passo, a compreender como nosso planeta e nossas sociedades chegaram ao ponto em que estão. Ao olhar para as camadas do passado, vemos que nada é inevitável, mas também que muitas consequências são duradouras. A extinção de uma espécie de grande porte é, na maior parte das vezes, irreversível. A reorganização de uma economia de subsistência em direção à agricultura pode alterar para sempre a forma como comunidades se assentam e se associam. A mudança de correntes oceânicas pode redefinir climas regionais por séculos. Agora, olhando para o futuro com a lucidez que a história oferece, uma pergunta prática se impõe. Que tipo de legado queremos deixar para aqueles que virão depois de nós? Temos hoje ciência e tecnologias que nossos antepassados não possuíam. Ao mesmo tempo, os desafios que enfrentamos são em muitos aspectos inéditos em velocidade e magnitude. A melhor resposta não será simples nem rápida. Ela exigirá a integração de conhecimento, ação coletiva e um sentido de responsabilidade que combina prudência e ambição. Podemos reparar rios, conservar hábitats, reduzir emissões, proteger populações vulneráveis ou podemos escolher ignorar sinais e, assim, aumentar a probabilidade de que gerações futuras herdem paisagens muito diferentes das que desejamos preservar. No fim, o que aconteceu quando as eras do gelo chegaram ao fim há 12 mil anos foi um conjunto de processos que nos arrancaram de um antigo equilíbrio e nos empurraram para um mundo novo, um mundo que, em muitos sentidos, fornece a base ecológica e social para a civilização humana. Mas essa transição nos lembra também da finitude das conquistas biológicas. Os grandes animais que uma vez moldaram as paisagens se foram, e com eles os serviços que prestavam. A história nos ensina que perdas ecológicas podem ser permanentes e que as transformações sociais exigem criatividade, solidariedade e um olhar atento para os limites naturais. Se este mergulho no passado despertou sua curiosidade, compartilhe este vídeo com alguém que admire a história profunda do planeta. Se quiser continuar explorando, há muito material sobre eventos climáticos passados, paleogenética e arqueologia subaquática que amplia essa narrativa. Deixei links e fontes recomendadas na descrição para quem quiser se aprofundar.
E, sobretudo, leve consigo a lição essencial. O passado é uma janela para o presente, e nosso conhecimento sobre o fim das eras do gelo nos dá tanto advertências quanto ferramentas para agir, se escolhermos usá-las.